Frankfurt, 10 de agosto de 1814. Enquanto a Europa ainda lambia as feridas das guerras napoleônicas, nascia em uma casa simples o 14º filho de um vidraceiro. Ninguém naquela sala imaginava que aquele recém-nascido frágil, com poucas chances estatísticas de chegar à vida adulta, um dia teria seu nome estampado em prateleiras de mais de 180 países. Seu nome era Heinrich Nestlé, e o sobrenome, antes de se tornar sinônimo de chocolate e café solúvel, já carregava um significado quase profético. Nestlein, em alemão antigo, significa pequeno ninho, um símbolo de proteção e abrigo. Mas em 1814, proteção era um luxo raro. A cada 4 crianças que nasciam na Europa, uma não completava o primeiro ano de vida. Fome, febres e doenças eram tão comuns quanto o pão na mesa, quando havia pão. Heinrich cresceu observando essa guerra silenciosa. Pais e mães vendo seus filhos morrerem sem nunca entender exatamente por quê. A família não tinha dinheiro para a escola além do básico. O pai trabalhava com vidro, um ofício que não perdoava erros, um corte errado, uma temperatura mal calculada, e dias de trabalho iam para o lixo. Foi nesse ambiente de precisão forçada pela pobreza que o menino aprendeu sua primeira grande lição, sem livros e sem professores, observar tudo, falar pouco e nunca confiar no acaso. Sem dinheiro para a universidade, um privilégio reservado a poucos, Heinrich, aos 15 anos, encontrou a única porta disponível para quem queria aprender. Tornou-se aprendiz de farmacêutico, e essa farmácia não tinha nada de glamuroso. Era um laboratório de sobrevivência, onde cada substância mal dosada podia significar a diferença entre cura e tragédia. Foi ali que ele absorveu a ideia que guiaria toda a sua vida. Não basta ter bons ingredientes, é o processo que separa o que cura do que mata. Pesar com exatidão. Aquecer na temperatura certa. Testar antes de confiar. Esse rigor quase obsessivo, que poderia ter ficado restrito às prateleiras de uma farmácia alemã, logo encontraria um propósito muito maior. Em 1839, já com 25 anos, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Deixou a Alemanha e atravessou fronteiras rumo à Suíça, em busca de estabilidade política e de um ambiente mais aberto à ciência aplicada. Foi lá, ao chegar, que adaptou o próprio nome à língua local. Heinrich virou Henri. Não por vaidade, mas porque ele já entendia algo essencial. Para sobreviver em um novo mundo, era preciso se adaptar sem perder a essência. Na Suíça, Henri trabalhava ajustando fórmulas em uma farmácia local, mas por volta de 1858 começou a ser procurado por médicos e parteiras da região, não como empresário, mas como o técnico confiável que conseguia resolver o que outros não conseguiam. E o problema que chegava até ele era brutal. Bebês que não conseguiam ser amamentados, mães sem leite suficiente, leite animal que contaminava com facilidade e matava mais do que salvava. Na Europa da época, a falta de uma alimentação infantil segura era literalmente uma sentença de morte para milhares de crianças todos os anos. Henri passou a dedicar cada experiência acumulada, décadas entendendo conservação, estabilidade e processos, a um único objetivo: criar um substituto seguro para o leite materno. As primeiras tentativas falharam, estragavam rápido, eram difíceis de digerir, perdiam o valor nutritivo. Mas, como sempre, ele não desistia. Ajustava, testava, refazia. A virada veio quando ele percebeu que o problema não estava apenas nos ingredientes, mas em como eles eram tratados. Leite de vaca passando por tratamento térmico, farinha de trigo pré-cozida para facilitar a digestão, açúcar como fonte de energia, tudo calculado com a mesma precisão de farmácia que ele aprendera ainda adolescente. Em 1867, aos 53 anos, uma idade em que muitos já consideravam encerrada qualquer chance de virada na vida, Henri finalmente lança oficialmente sua fórmula, a Farine Lactée Henri Nestlé. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Naquele mesmo ano, em Vevey, um bebê prematuro, gravemente doente e incapaz de ser amamentado, foi alimentado com a fórmula de Henri sob acompanhamento médico direto. As chances eram mínimas. E contra todas as expectativas, a criança sobreviveu. Esse caso, sozinho,
Valeu mais do que qualquer campanha de marketing. A notícia se espalhou entre médicos, cartas circularam, recomendações começaram a surgir espontaneamente. Não era publicidade, era confiança médica conquistada na prática, salvando vidas reais. A partir daí, o produto deixou de ser apenas uma curiosidade técnica e passou a ocupar espaço em farmácias e hospitais por toda a Suíça e depois pela Europa. O símbolo que Henri escolheu para representar sua criação não foi escolhido por acaso. Um ninho com filhotes, a tradução visual exata do significado do próprio sobrenome, proteção e vida. O sucesso, no entanto, trouxe um problema novo. A demanda crescia mais rápido do que Henri, já na faixa dos 60 anos e sem filhos para dar continuidade ao negócio, conseguia administrar. Ao mesmo tempo, uma concorrente forte, a Anglo-Swiss Condensed Milk Company, avançava nos mesmos mercados, disputando os mesmos médicos e hospitais. Em 1875, Henri tomou a decisão mais difícil de sua trajetória. Vendeu a empresa por aproximadamente 1 milhão de francos suíços, uma fortuna para a época, para um grupo de investidores liderado por Jules Monerat. Mas o dinheiro não era o ponto central daquele acordo. A condição inegociável de Henri era simples e definitiva. O nome Nestlé tinha que permanecer. Sem essa exigência, o negócio simplesmente não aconteceria. Era a forma que ele encontrou de garantir que, mesmo sem herdeiros de sangue, sua obra continuasse existindo além da própria vida. Henri Nestlé morreu em 7 de julho de 1890, aos 75 anos, na cidade de Glion, na Suíça. Não houve multidões, nem homenagens públicas grandiosas. Ele partiu da mesma forma discreta como viveu, sem nunca testemunhar o tamanho que aquele pequeno ninho um dia alcançaria. Mas o que ele deixou não era apenas uma fórmula ou uma fábrica. Era uma base construída sobre confiança médica e rigor técnico. Após sua morte, a disputa com a Anglo-Swiss continuou intensa, até que em 1905 as duas empresas decidiram se unir em vez de continuar se desgastando, formando a Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company, o nascimento da Nestlé moderna que conhecemos hoje. A Primeira Guerra Mundial transformou alimentos duráveis em itens estratégicos, forçando a empresa a se expandir globalmente por necessidade, não por ambição. Décadas depois, em 1938, nasceu um dos produtos mais icônicos da marca, o Nescafé, criado a pedido do governo brasileiro para resolver excedentes de café que ameaçavam a economia nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se espalhou entre soldados aliados e conquistou o mundo. Ao longo do século XX, a Nestlé cresceu através de aquisições e diversificação, entrando em chocolates, bebidas, nutrição clínica e alimentos para animais. Marcas como Kit Kat e Nescau ajudaram a tornar o nome familiar em praticamente todos os continentes, mas crescer em escala global também trouxe problemas que nenhuma fórmula técnica conseguia resolver. A partir da década de 1970, campanhas de marketing de fórmulas infantis em países sem acesso adequado à água potável geraram críticas duras e colocaram a empresa no centro de um debate ético mundial. A pressão internacional culminou em 1981 na criação de um Código Global da Organização Mundial da Saúde sobre substitutos do leite materno, um marco que obrigou a Nestlé a entender que no mundo moderno, ciência e processo já não bastam. É preciso também responder à sociedade. Hoje, presente em mais de 180 países, com faturamento anual que soma centenas de bilhões de dólares, a Nestlé segue enfrentando debates centrais do nosso tempo: sustentabilidade, acesso à água e impacto ambiental. O império é imenso, mas vale lembrar, tudo começou pequeno, com um menino que quase não sobreviveu à própria infância e decidiu que nenhuma outra criança deveria correr o mesmo risco. Se essa história te fez repensar o que realmente significa construir um legado, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, inscreve-se agora para não perder a próxima história. Essa foi mais uma jornada dos grandes. Te vejo no próximo vídeo.